Olá, seja muito bem-vinda ao Frutificando Juntas, o podcast do Graça e Flor. E eu sou a Érica Veríssimo E eu sou a Virgínia Brito Sena. e o tema de hoje é Ano Novo, mesmo Deus. Vamos conversar então sobre as expectativas, as frustrações do ano que passou e como a constância de Deus vai nos ajudar a navegar por um novo ano, por esse tempo novo que Deus nos deu aí, mais 365 dias, né. O versículo que nós meditamos para falar sobre no episódio de hoje é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então vamos lá? Vamos frutificar juntas? Bom, todo ano a gente fala que vai emagrecer, né. Esse ano foi um ano bem falho. Eu tinha alguma coisa Uma criança no ventre. Não dá, né, Érica? não, deixa eu contar uma coisa, né, porque, eh, a Rafaela, que é a minha bebê que hoje, enquanto a gente grava esse episódio, está com 6 meses. Ela foi um presente de Deus para minha vida, porque eu tenho o Henrique de 13 anos e nunca quis outros filhos, achando que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Então, eu decidi parar de tomar a pílula, li alguns artigos, tarará, e aí não tem jeito, né, engravidei. Só que, eu tô acima do peso, sempre fui. E agora chegando aos 40 anos, a minha diabetes, ela deu uma piorada, né, sempre controlei com remédio, etcétera. E aí, o que que eu pensei? Eu engravidei em setembro do ano passado. O que que eu pensei? Eu falei assim: "Agora a diabetes vai subir, eu vou engordar enlouquecidamente", e aí comecei a acompanhar, lógico. Eu fui até para medicina de alto risco, eu fui Hum, a parte do hospital de gravidez de alto risco, porque é uhum. por causa da diabetes, e tal. Menina, eu emagreci 6 quilos a gravidez inteira, eu não engordei nada, só emagreci 6 quilos. Então, todo mundo, né, falava: "Ai, Érica", só tipo com umas 35 semanas que minha barriga arredondou, mas mesmo assim, usando as roupas que eu já tinha, porque eu emagreci, entendeu. Uhum. Emagreci esses 6 quilos, então quer dizer, no ano novo eu emagreci mesmo, esse ano eu emagreci. É. E diabetes controladíssima. Eu ouvi uma coisa da minha GO, que foi assim. Ai, gente, esse barulho é a impressora que resolveu carregar tinta ali. Eu ouvi uma conversa da minha uma frase da minha GO que foi o seguinte: "A gravidez curou sua diabetes". Então, no quesito saúde, esse ano foi atípico para mim. Tive Aham. bebê, nã Agora nesse finalzinho eu dei sim uma fugida aí, uma escapada da dieta. Estou um pouquinho, longe do peso ideal, mas o ano que vem eu tenho que dar um jeito, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Uhum. Eu sei que é bíblico, esse negócio do É. do corpo, templo do Espírito Santo, você tem que cuidar, etcétera, etcétera, né. Isso remete mais à saúde do que a exterior, do que beleza física, do que estar esteticamente bem. Então eu não sou a favor de você pensar o templo o corpo é o templo do Espírito Santo para você, tipo, esteticamente, beleza exterior, mas a saúde, e a gente tem que ter saúde, por quê? Pra glorificar Deus e servir a Ele. Então daqui a pouco eu não vou ter mais essa saúde, não vou poder servir a minha casa, os meus filhos, assim servindo a Deus. Então esse é meu pensamento, nada de Uhum. emagrecer para se sentir melhor, tarará, tarará.
Mas é difícil, hein? É Hum. complicado. A Virgínia Gestação na primeira, né, eu tenho 2 filhos, foi relativamente perto, né, porque o Theo e a Ana têm 3 anos de diferença. A gestação do Theo eu ganhei pouquíssimo peso também, acho que foi uns 8, 6 quilos, a Erica emagreceu 6 e eu ganhei 6 e eu sempre fui magra. mas tá ótimo, E quan né. e depois que eu tive ele, eu emagreci demais quando eu estava amamentando, então eu já era magra, aí tipo eu perdi tudo que eu tinha ganhado e ainda perdi mais. Então eu fiquei muito magra, mui e aí, não consegui, assim, voltar ao que eu estava um pouco antes. E depois, com a Ana, eu engordei bastante, não parecia, mas eu foi quase 20 quilos e eu sou muito magra, né, então acho que foi 18 quilos que eu ganhei na gestação dela, e aí ela nasceu e eu também já emagreci de novo, mas aí eu não emagreci tanto. Só que aí eu sempre fui magra, tenho esse biotipo, e não consigo engordar muito. Então, eu mantive, assim, né, basicamente antes das 2 gestações, eu acabei, mantendo o mesmo peso. Então para mim nunca foi um problema, emagrecer, mas foi engordar. Então eu às vezes, eu me acho muito magra, às vezes, mas eu quero que eu falei, tenho que cuidar da saúde, né. E porque a gente é magra, às vezes a gente exagera em umas coisas, porque não engorda, mas aí tem as outras coisas da saúde, né, a diabetes pode, eh eu não tenho, né, mas pode se desenvolver, questão de colesterol, de outras coisas que podem Com prejudicar a minha certeza. saúde, porque na balança lá não tá muito alto, que o resto do corpo tá bem, né. Então tem que pensar em tudo isso, não só no peso, né, mas em todas as outras questões do corpo que você falou, né, a gente precisa cuidar do nosso tempo, porque nós, precisamos cuidar das pessoas na nossa vida, a gente cuida de nós, a gente que tem filho pequeno, né, cuidamos dos nossos filhos, cuidamos do marido, cuidamos da casa, servimos ao Senhor na igreja, então ele nos deu condições de ter saúde. A gente até leu esse ano, né, no clube do Frutíferas, o Comer para a Glória de Deus. E ela vai falar muito sobre isso, né, tá na nossa cabeça, nas nossas intenções, o que a gente faz, por que que a gente come e age das maneiras, pensando na glória de Deus e no que Deus nos ensina na palavra, e para realmente servir aos outros, né, sempre pensar nos outros antes de nós mesmas em relação à comida. E ela dá umas se você ainda não leu, ela coloca ali umas não são regras, uns pensamentos, assim, que a gente foi se identificando, né. É, Na com leitura, certeza. isso essa que fala que vou comer até na no até sumir, né, tipo, até acabar tudo, eu tô ali comendo. Eu vou comer esse dos outros pra não ficar sem, então é muito engraçado ver como a gente tem umas atitudes tão feias em relação à comida, e a gente não pensa que isso tem a ver com a glória de Deus, com o servir o próximo, né. O que a gente faz é para a glória de Deus, e comer faz parte disso. Então nossos digamos, as metas aí para os próximos anos, pode continuar colocando, né, a questão da sua alimentação, da sua saúde, mas pensando que eles devem ser para a glória de Deus, né, não só uma coisa estética e física, mas para o Senhor, como toda a nossa o resto da nossa vida. Fica aí a dica para você que é frutífera ou que deseja ser frutífera, ler o livro Comer para a Glória de Deus e assistir à gravação das discussões que nós fizemos em cima desse livro no nosso clube do livro, que inclusive tem o último encontro com a autora desse livro, Comer para a Glória de Deus, a Larissa Ferraro. Então fica a dica. E se você já é frutífera, tá lá na plataforma, só ir lá, Clube do Livro. E se você ainda não é frutífera, tá aqui nosso convite, R$ 24,99 por mês, menos que um Big Mac, tá? Por mês, menos de R$ 1 por dia. Eu adoro essa continha, menos de R$ 1 por dia. Você vira uma frutífera e tem um apoio total da nossa equipe maravilhosa para estudar a Bíblia. Não estuda a Bíblia sozinha, não. Vem com a gente, vem com as frutíferas. Bom, saúde, eu acho que é a primeira resolução de todo mundo, mas eu acho que a segunda é se organizar financeiramente, né? É não fechar a conta no vermelho, é priorizar, pagar, né? Pagar as dívidas, Por exemplo fazer uma poupancinha.
Eu gosto do meu marido, porque ele sempre faz um financiamento de uma moto, que Ah, não é? é tão caro, não é o financiamento de um carro, mas é um financiamento de uma moto pequena, tal. Porque aí é onde ele guarda dinheiro pra precisar de não for assim. Interessante. É uma coisa para pensar, porque aí você tem o jeito né, mas é uma Uhum. coisa que educação financeira é uma coisa que teria que ser ensinado também dentro das É, igrejas. é verdade. Tem que usar o nosso dinheiro também para a glória de Deus, né. Aham. Eu sempre lembro daquele versículo que Paulo fala: "Não deveis nada a ninguém a não ser o amor". Então, Ah. pensa nisso, né. Não deva nada pra ninguém a não ser o amor, porque amor a gente acaba devendo, né. A gente tem que ir aprendendo todos os dias a amar as pessoas, a gente falha nisso. Mas só deva amor, não deva dinheiro, Se não seja aquela você está procurando uma frase para isso. o seu ano novo, aí está. É porque a gente é difícil, né. Muitas vezes a gente tem o cartão de crédito, por exemplo, você: "Ah, eu tenho crédito lá". Então você vai passando, mas você esquece que você tem o salário, às vezes, seu crédito é maior que o seu salário, não vai dar pra pagar. Então, você tem que ser racional. Tem muitas pessoas que só compram no débito, né, só compram o que realmente tem dinheiro pra pagar à vista. O meu avô sempre foi assim, pai do meu pai, ele não faz nada fiado. E foi muito engraçado, porque quando eu estava pra tirar a carta, Sei. eu falei: "Eu acho que eu vou pedir para o meu avô, né, pra ele me ajudar e tal", eu tinha 18 eu tinha acabado de fazer 18 anos. Aí eu falei: "Como meu Assim que eu fiz 18, é, também te dei. ele é aposentado, mas ele sempre teve lá a rendinha dele, né, ele tem um barzinho lá, ele não é cristão, então ele tem o barzinho dele". Aí eu falei: "E meu avô joga no bicho, tá?" E ele sempre ganhava, viu, uns dinheirinho no bicho. Aí eu falei: "Olha, meu avô vou pedir pro meu avô, vai que ele tem um bom coração e quer me ajudar". Aí eu fui lá e falei: "Vô, eu queria tirar a carta, será que o vô não me dá um dinheiro, assim, pra mim começar, né, fazer lá o como é que chama aquele primeiro que a gente faz? O O teórico?" técnico, não é? Um negócio assim? Isso, é. Aquele lá, a primeira parte, né. Aí ele falou: "Olha, eu tenho aqui uma quantia, eu vou te dar então, aí depois você pede para o seu pai pra ele, né, inteirar e você começar". Aí ele olha o que que ele falou, ele falou assim, ó: "Ainda bem que você pediu dado, porque se fosse emprestado você teria que devolver". Falei: "Nossa". Seu vô tá em Ainda 2050. só compra no débito, ele nunca faz parcela, nunca dividiu nada na vida dele, ele só compra as coisas que ele tem dinheiro pra pagar na hora, senão, né, junta o dinheiro e compra depois, então tudo dele, assim, é bem assim. Meu avô ele é muito bom com matemática, meu pai é vendedor desde os 14 anos, então assim, eles são muito bons com matemática, com essas coisas, então nunca vi meu avô reclamando de problema financeiro, porque ele nunca se deixou, né, nessa situação. Meu pai é falecido. Aí ele sempre tinha uma palavra assim: "Ó, eu suporto tudo nessa vida que vocês trouxerem, tarará, mas eu não quero devedor na minha porta". Ele tinha um medo de devedor na porta, e ele não gostava de cartão. Ele foi ter um cartão no final da vida dele, sabe. Ele Era só de débito, ele não gostava de cartão, ele só andava com dinheiro na carteira. Ele não tinha nada, minha mãe que fazia banco, porque ele achava que o dinheiro tinha que ficar com ele ali, sabe. E ele tinha que ter o dinheiro, tinha que ver o dinheiro. Hoje a gente não vê mais dinheiro, né. não, Não vê nem mais cartão, porque hoje o meu cartão é no meu celular, é aproximação. verdade, né. Então, Como as coisas mudaram. Acho que eles nosso Isa, né, ia falar: "Gente, mas cadê o dinheiro que vocês esse negócio aí que foge do nosso controle quando a gente não vê o dinheiro. Porque É meu pai com o verdade. dinheiro na mão, ele tinha o controle, aí ele não tem mais, né. Ele sabia exatamente o que ele tinha, né, o que que era pra pagar isso, pra pagar aquilo, é interessante. Essa realidade que a gente tem com o dinheiro agora é totalmente diferente do que eles tinham, por isso que a gente se perde mais que eles sabiam: "Ó, tá contadinho, né". Dividir ali na mesa, talvez, na hora de pagar, né. Ah, Muito ó, esse bom. aqui é a água, esse aqui é a luz, esse daqui é o aluguel, esse daqui é o mercado do mês. Aí não sobrou mais nada, então não dá pra comprar uma roupinha, não dá pra comprar não sei o quê, É. vai viver com aquele que tem ali guardadinho na gaveta. Tá ótimo, é aquilo ali, tinha Não que é? ser assim, né. É irresponsabilidade nossa, às vezes, não sei. Mas tem muito crente que usa "O Senhor é meu pastor, nada me faltará" para esbanjar, né. Isso, é, aí não dá, irmãos. Esquece É. daquele outro, né, do Sermão do Monte, de buscar o reino de Deus, para as coisas serem acrescentadas, mas é isso. Então, resoluções, saúde, vida financeira, a gente tem também
O crescimento espiritual, né, Ver, porque eu já estava pensando ontem, juro, juro que eu fui dormir pensando assim: "Ah não, eu vou começar de novo a leitura bíblica, eu vou ter que enfrentar a Torá de novo, eu não tô querendo ler não, Levítico, Número, Deuteronômio, não, Ah. eu posso pular a Torá?" Não pode. Começa por ela, né. Começa por Levíticos, Número, Deuteronômio, depois você lê depois você lê Ai, mas olha, Gênesis. faz uns 3 anos já que eu faço a Bíblia 365, aí não tem como Ah, escapar. entendi. É verdade. Eu já fiz a cronológica que eu achei muito, muito legal, a Acho que eu cronológica. vou mudar pra essa daí, viu. É legal, sabe, intercalando, faz a cronológica, depois esse ano eu fiz, eu comecei no Velho Testamento, mas todos os dias, tinha um salmo junto, então era o Velho e o Salmo, aí quando os Salmos acabava, começava Provérbios. Aí acabou Provérbios, voltava pra Salmo, então esse ano eu fiz 2 vezes Salmos e agora eu vou acabar Provérbios esse mês, e fui lendo, né, a Bíblia toda de Mas Gênesis a na Apocalipse, 365 a gente lê Salmos 2 vezes também, né. também, né, Salmos Pra e quem não sabe Provérbios. que é o que eu tô falando, é uma Bíblia, que ela já vem Uhum. pronta pra sua leitura diária. Então dia 1º de janeiro, ela vai trazer um pedaço do Antigo Testamento, um pedaço do Novo Testamento, Salmo e Provérbios. E no dia 2 Isso. também, até 31 de dezembro. É muito interessante, é muito prático, já está pronto ali pra gente, não tem que ficar procurando, tarará. Mas, ontem eu fui dormir pensando, eu falei: "Ah não, de novo". E eu sei que é um pecado meu, que cada vírgula ali é a palavra de Deus, tarara tarará, é pura preguiça mesmo e comodismo meu. Mas agora você dando essa ideia, né, eu acho que Ter eu você vou no cronológico é legal, ter essa experiência, porque no cronológico, quando você chega em Gênesis 11, ele vai para Jó. A gente não pensa, porque tem os poéticos ali, mas Jó viveu antes de Abraão. é, Então a gente vai conhecer a história de Jó, né, aí depois volta e isso. eu acho legal na questão ali dos profetas maiores e menores com Crônicas e Reis. Porque aí você mescla ali, então você sabe o que está acontecendo no reino e sabe que profeta que estava naquela época, o que que o profeta estava falando. Porque aí você se situa bem, assim, o que estava acontecendo na época, o que o profeta estava falando antes deles ir para o exílio, depois do exílio. Então eu achei muito legal essa parte. E também os evangelhos, né, porque João é aquele evangelho que a gente já falou, que é diferente dos outros, então quando você lê no cronológico, você vê também que época que estava ali, né, naquelas questões de Jesus viajando, dos milagres, tá inserido João nos evangelhos, que geralmente Mateus, Marcos e Lucas você já tem a referência na Bíblia, né, você tá lendo ali, você já sabe onde que tá lá em Mateus e Lucas, mas em João você fica um pouquinho perdido nessa cronologia, e aí coloca ali também. E as cartas de Legal, Paulo, quais foram as primeiras cartas que ele legal. escreveu, né, onde quando ele estava preso em Roma, qual que ele escreveu antes, tudo. Então eu acho bem legal, que aí você vai vendo Atos, né, as viagens dele e as cartas que ele foi escrevendo durante as viagens, então é muito legal o cronológico, eu Eu achei vou bem legal. pensar seriamente nisso. E a gente já faz. Olha, eu vou dar uma dica para você frutífera, faça uma lista de oração, tá. Uhum. Faça uma lista aí de oração, vou ver se eu consigo fazer e deixar no meu Instagram pessoal, que é o @teologia fralda e pão. Então, se você puder ir lá no comecinho do ano, eu acho que eu vou lançar aí uma lista, vou deixar no feed, uma lista de oração, eu acho muito legal para guiar a nossa oração mesmo, a gente não esquecer de orar, Hum. sabe. Na nossa igreja a gente faz uma lista, tipo, família, adolescentes, mulheres, sabe, essas coisas assim. Então é uma Sim. lista de Tem oração. casadas, solteiras, viúvas, né, cada eu lembro Uma que eu coisa. fiz que no da Renata Veras, da Mulherzinha Puros, uma vez ela fez, ela tinha uns cards e separava assim, digamos em categorias, porque são desafios diferentes, né, as mulheres casadas, as que têm filhos, as que não têm, as que são viúvas, as divorciadas, as Uhum. solteiras, né, cada um tá numa fase da vida que tem as Outra suas vida. dificuldades, Isso, né, bem também. específico, então você ora bem especificamente para Exatamente. cada família Aí das mulheres você daí. coloca familiares não salvos, que a gente já tem o podcast aqui, o episódio, né, dos familiares não Sim. salvos, você coloca por missões, pelos pastores da sua igreja e tudo assim.
Mas, outra resolução de crescimento, espiritual é sobre o que a gente quer encher a nossa mente, né, do que a gente quer encher a nossa mente. E aí entra músicas, entra livros, entra filmes. Tem algum livro tô perguntando isso para a maior leitora, as voluntárias do Graça e Flor. Mas tem algum livro que você gostaria de ler esse ano que vai entrar, Vir? Deixa a dica aí pra gente. A Virgínia é a rainha da ficção cristã. Ó, eu tenho que dizer que depois que eu conheci, eu me aventurei, assim, é Kindle ilimitado, você vai e pega, muitas delas deixam de graça, daí vai lançando livro, a gente fica meio doido da vida. Kindle Hoje mesmo chegou um aqui em casa, mas é de um amigo secreto. Outra dica, gente, maravilhosa, faça amigo secreto de livros, é a melhor coisa para quem gosta de ler. A gente fica tão feliz que chega livro na sua casa e de presentes dos seus amigos. Mas você tem que arrumar os amigos que gostam de ler, né, porque olha, sobre livro tem vários por aí. Eu tenho na internet várias amizades, inclusive os 2 que eu faço, eu conheço algumas pessoas, pessoalmente, mas elas moram em outra cidade, até em outros estados, e a gente todo ano faz esse amigo secreto de livros, aí manda ali um para o outro, a gente já fez de e-book também, de dar, e-book de presente e é muito gostoso. É uma comunidade, a gente acaba conhecendo muitos cristãos através desses clubes do livro, e livros em comum, livros que a gente leu durante o ano, que nos ensinou, é maravilhoso. O nosso clube do livro do Frutíferas, esse ano foi muito bom, teve escolhas maravilhosas. Eu amei, assim, ler. E eu não sei, para esse novo ano, eu tenho uma lista, sabe essa lista que a gente nunca consegue? é lógico que vocês têm uma lista. É lista de livros, gente, porque É tem muito claro raro que que eu você tenha uma lista de livros. tem uns livros ainda que eu ganhei, que estão na minha estante, que eu ainda não consegui ler, mas estão ali para mim ler, mas eu sempre burlo a minha lista, porque aí alguém lança um livro, aí eu já quero ler. A vida do leitor é achar que vai conseguir Achar que ler todos os livros, sabe, que tem por aí, antes de comprar outros, esse que é o nosso grande problema, a gente não consegue. Mas é aquela coisa hum, gostosa de ter um livro novo, né. é, é bom demais. Tem que tomar cuidado, até a Fran fez um vídeo, né, a gente às vezes se perde aí no consumismo de comprar muito livro e nem conseguir ler, tem que tomar cuidado pra gente não fazer disso também um prejuízo para a família, né. Para esse ano que já entrou, que nós estamos gravando pra, né, vai acontecer 2026, tem muitos na minha lista, e eu não sei, assim, qual que eu posso indicar aqui para vocês, mas, por exemplo, o livro que eu quero ler que vai estar no nosso clube inclusive, é o da Fran e do Pedro sobre o legalismo, eu acho interessante, eu acho que eles vão se complementar, né, os 2 escreveram basicamente na mesma época, pensando nessa questão do legalismo na igreja, Pedro e a Fran Pamplona, pastor Pedro Pamplona. escreveu um também. Eu acho que o dele chama Cristianismo Leve, se eu não me engano esse é o nome, e o da Fran é Legalistas em Recuperação. Os 2 falam sobre essa questão, né, do nosso legalismo, como a gente olha para nós mesmos e também no nosso ambiente, às vezes como a gente julga os outros em relação a: "Ah, esse aqui é crente porque faz isso, esse daqui parece que é crente, mas faz isso", então, né, esse tipo de julgamento que nós fazemos erroneamente. Foi assim, li muitos e amei muitos, assim, os dos Clube do Livro, a Lâmina Mais Cortante, eu achei super legal, da Rebeca Super Souza, legal. Sim. e o do Iago, Igreja de Calma Mulheres, assim, assuntos muito importantes que a gente precisa ler, precisa meditar, refletir na nossa vida, na igreja, na vida em comunidade. Eh, o Inteligência Pra Quê, que a gente leu do Pedro Dutti, Muito, né, muito. e também interessante dessa questão da gente usar a nossa inteligência, as capacidades para a glória de Deus também. Então tem muitos livros maravilhosos pra gente ler e indicar aí pra vocês. E se vocês tiverem indicações também, livro que você amou ler em 2025, fala: "Nossa, você não pode morrer antes de ler esse livro". Tem, né, às vezes Instagram assim: "Leia antes de morrer". Se você tem um livro que você fala: "Olha, todo cristão", geralmente tem isso, né, todo cristão deveria ler esse livro. Indica pra gente que a gente gosta de ver aí as suas leituras, saber das Verificação. suas leituras. Sim, e até pode dar uma ideia para o Clube do Livro, que é sempre tão difícil, porque a gente tem tantos livros bons. Eu não Hum. quero ler mais nada do que eu já pretendo e tenho que ler neste ano que vai chegar, mas eu tenho uma resolução para 2026 sobre isso, que é assistir Ah, todos os vídeos do YouTube
de pregações da igreja Semear de Brasília, que é a igreja do pastor Emílio Garofalo Neto. Ah, Gente, vocês não têm ideia, tem no Spotify e tem no YouTube. Então eu quero assistir todas, porque a igreja deles, eles fazem uma coisa muito interessante, que é assim, ó, eles pegam um livro da Bíblia, 1 Samuel, hum, e vai destrinchar 1 Samuel até terminar. Então acho que são 3 pastores, aí o Emílio faz, por exemplo, ele faz 1 Samuel 1, do 1 ao 5. Aí no outro domingo, um outro pastor faz 1 Samuel 1, do 6 ao 10. Eles têm uns 10 livros da Bíblia ou mais. E aham, e de Novo Testamento, de Antigo Testamento. Então, é muito legal. Eu gosto do jeito do Emílio Garofalo Neto de pregar, porque ele traz muita aplicação. Ele é um pregador tipo pop, assim, ele conhece banda de é, rock, conhece jogo de internet, ele conhece no livro do Sansão, que é um uhum, dos livros que a gente vai fazer no Clube do Livro das Frutíferas, Emílio Garofalo Neto, Sansão e o Amor Invencível. Ele fala sobre escape room. Já ouviu falar daquele jogo escape room? Que você aham, entra dentro de um lugar, tipo uma casa que eles reformaram e transformaram numa sala de escape, assim, você tem que ir traduzindo, não, suíte, desvendando as pistas, né. aham, Então ele é eu gosto muito de aplicação, de teologia aplicada. sim, Então eu acho ele um pastor incrível e essa resolução eu tenho, não sei como é que eu vou hum, fazer, né, com tanta coisa aí, bebezinho novo na introdução alimentar, mas a gente vai conseguir, eu quero isso. Eu quero, vai ser a minha única resolução, porque se eu fizer igual você: "Ah, vou fazer lista de livro", ixi, já tentei fazer como é que chama? Fichamento, blá, e ó, aham, nossa, eu sou muito não disciplinada para fazer essas coisas. Então, por exemplo, tem um livro novo, eu quero ler, eu vou lá, leio. Eu aprendi que eu não preciso ler o livro inteiro, que eu posso ler os capítulos que eu achar interessante. Eu aprendi, porque eu era muito metódica, eu tinha que ler o livro inteiro. Hoje eu vi assim, eu vejo o índice, eu quero ler aquele assunto, aqueles 2 capítulos. Eu acho assim, que por isso que tá, né, dividido em capítulos. Eu também tinha essa questão de comecei a ler um livro, não tô gostando, mas eu tenho que acabar de ler. E aí eu falei: "Não, pode abandonar, gente, abandonar ali". Legal, pode E aí eu falo: anotar. "Não, se você não gostou", porque às vezes naquela época da sua vida não é legal, então aí você É. passa pra passa pra outra fase, sabe, abandona e depois você faz. Eu fiz isso com o Diário de Anne Frank. Eu Uhum. abandonei e depois eu voltei a ler. Foi assim, porque É. estava me fazendo mal. É, a gente muda muito, né. A gente Uhum. acha que vai conseguir, que não vai conseguir, mas graças a Deus nós temos um Deus que não muda. O ano é novo, mas o Deus não. É verdade. E Ele está É muito bom conosco. que ele não muda. A gente vai mudando, porque a gente precisa mudar. É porque nós amadurecemos, nós vamos aprendendo, vamos deixando os pecados para trás, vamos crescendo, vamos frutificando. Mas Deus, ele já é perfeito, então ele não precisa de mudança, Deus não precisa melhorar, né, ele é a perfeição. É isso mesmo. Então ele continua o mesmo, a fidelidade dele continua, o amor dele continua, a providência dele continua. A graça dele para nós a cada dia continua, o perdão, né, Amém. esse acolhimento do Senhor para nós todos os dias continua. Então, passa ano, vai ano. Ontem eu estava conversando com uma irmã da igreja, a gente estava falando sobre providência de Deus, e Uhum. ela falou, todos esses anos da vida dela, como ela viu a mão de Deus realmente Legal. nas suprindo as necessidades dela em todas as coisas. Eles nunca né, nunca passou necessidade, fome, a gente tá falando sobre questão alimentar principalmente. E como a gente pode ter comido, assim, só arroz com ovo ou só um chuchu, sei lá, alguma coisa, mas tinha comida na mesa. Sim. Nunca faltou aquela comida na mesa, porque o Senhor é um Deus de providência, ele sabe que a gente precisa disso, e ele nos dá o que a gente precisa. Então vai ano, volta ano, o Senhor tá ali, o Senhor está presente, é o Deus conosco, o Deus que tá junto e sabe que a gente precisa e vai prover. Eu até falei pra ela, muitas vezes a gente fala: "Nossa, né, acabou hoje, acho que amanhã já era amanhã", mas aí a misericórdia se renovou, o amanhã começou, e o amanhã veio a providência, amanhã veio o sustento, porque o Senhor ele não falha,
Ele conhece, ele é um pai amoroso, um pai que sabe que a gente precisa e dá no momento certo. Ele manda pessoas e tudo para nos ajudar, né. Então, ele abre as portas da maneira dele, no tempo dele, basta a gente confiar, descansar e fazer o que a gente precisa fazer, né, de sermos diligentes, cuidarmos bem do que nós temos, sermos bons mordomos do que o Senhor tem nos dado. E ele continua, né, com a fidelidade. A gente pode não ser fiel, a gente pode falhar aí nos nossos nas nossas listas, mas a lista de Deus nunca falha. Ele sempre vai cumprir, né, as promessas que estão listadas pra gente na Bíblia, elas sempre serão cumpridas. A lista dele não tem falhas. Exato. É. E a gente eu gosto da palavra novo, porque ontem mesmo eu estava comentando com algumas pessoas, né, aquela no comércio, e aí a gente aquela coisa, né: "Ah, não vejo a hora desse ano acabar, de começar alguma coisa nova". Eu falei: "Olha, não muda nada, né, porque é de uma é terça para quarta, uma quarta para quinta, não vai mudar nada, a gente sabe. Mas só desse negócio de ano novo, da palavra, né, desse sentido que essa mudança tem, de dar meia-noite e já trocar o ano de agora nós estamos em 2025, vai para 2026, então só dessa mudança, assim, né, a gente já dá uma esperança nova, e a gente sabe que Deus faz nova todas as coisas, né. Apocalipse 21, eis que faço novas todas as coisas, e a gente pode ter essa esperança, que Deus vai realmente transformar o coração, as promessas dele, a lista de resoluções dele, tá lá na Bíblia. A gente não vai encontrar falhas ali, não vai encontrar nada não ticado, já tá tudo ticado. E é isso, e a gente é advertido a todo momento na Bíblia para transformar a nossa mente, para renovar, né, a Uhum. nossa mente, como diz Romanos 12. E é isso que a gente tem que fazer, renovar a nossa mente, e aí sim experimentar a boa, agradável, vontade perfeita vontade de Deus, né. É Deus que Uhum. dirige esses nossos novos caminhos, porque é dele a Isso. promessa que ele vai fazer nova todas as coisas. Que a gente possa ter isso em mente, né, Vir, durante esse ano novo que vai começar, hein. Isso mesmo, que isso aí ele é o nosso auxílio e esperança. Então, a gente sabe que vai começar, se você tem aí resoluções, coisas que você não conseguiu fazer esse ano, que você quer fazer em 2026, e coloca a sua esperança no Senhor, sabe que Ele é seu auxílio, pede força, pede graça, principalmente para a sua vida espiritual. Se você ser, perseverante mesmo, né, constante no Senhor. A gente tem que batalhar para isso, é um exercício da nossa fé, a gente fala. Muitas vezes a gente pensa assim: "Ai, não tô com vontade disso, daquilo", mas se a gente for ser guiado pelas nossas vontades, a gente não vai fazer nunca nada, nunca vamos mudar, né. Então, tem que ser na força e no auxílio do Senhor, para Ele nos ajudar, exercitar a nossa fé. E ninguém gosta, né, aqui sim, ninguém. Alguém deve gostar, mas a maioria das pessoas não gostam de fazer exercício. E a fé é assim, é um exercício da nossa fé, né, a gente tem que correr essa carreira, Paulo vai falar. Então, é um exercício que precisa não pode ficar parado, a gente tem que caminhar, tem que ir andando, e o Senhor é ali do nosso lado. A gente pedindo força e fazendo o que precisa ser feito, né, buscando ao Senhor em oração, na palavra, crescendo, comunhão com os irmãos, né, amizades intencionais, eh, buscando sempre, estar cercada de pessoas que nos ajudam, que nos encorajam. Você sabe que eu vi um vídeo, uma amiga minha compartilhou? Que uma mulher estava comentando uma cena do primeiro filme do Harry Potter, quando ele tá indo pra Hogwarts. escola, e aí ele tá lá na linha do trem não, na estação de trem. Uhum. E aí é a estação com aquele número lá, que ele precisa passar por aquela parede, só que ele não tá vendo nada, só tá vendo uma parede. E aí a mãe do Rony chega do lado dele e fala pra ele que é só ele ir, ele tem que correr e atravessar a parede. Uhum. Então só que ao lado dele, ele tá nesse gente, se eu vou bater, vou me machucar, assim, né, pensando, mas aí ela encoraja ele falando: "Olha, não, tá ali e tal", daí ele vê os outros fazendo, eu acho, não lembro muito bem, e aí ele vai e faz, e aí ele passa e vai lá pra estação deles lá e tudo. Então ela falou como é importante a vida cristã de ter essas pessoas ao nosso lado que nos encorajam, que olha pra que a gente tá olha além para aquilo que a gente tá vendo, às vezes a gente não consegue ver, não tem esperança, não sabe, e aquele irmão do nosso lado chega e fala: "Não, pode ir, vai lá, vai dar certo, é assim que você tem que fazer e tal". E você ouve esse irmão, e ele te ajuda e você é encorajado a fazer aquilo, né, que você sabe que precisa fazer, que aquele é o caminho que você precisa seguir. Então a vida cristã, essa amizade,
essa comunhão com os irmãos é muito importante também para todos os nossos anos, né, nossa caminhada. A gente não está sozinha, não fomos feitas para andar sozinha, por isso que Deus fez a igreja, a comunidade cristã, para que a gente se apoie, né. Na Bíblia tem muito uns aos outros, então é amar, é suportar. E suportar não é aquela coisa: "Ah, eu suporto". O suportar é de É suporte, você apoiar, dá né. suporte pra alguém, né, esse apoio de empurrar mesmo, impulsionar. Pensa assim, você tá pulando um muro, né, alguém te dá um pezinho ali pra você pular um muro. Sim. Então é esse suporte, né, que é essa palavra do suportai-vos uns aos outros quer dizer, esse suporte de realmente estar ali sendo um apoio para aquela pessoa. Então que a gente possa ter isso também nesse ano, saber que é importante, o Senhor está conosco, nós temos a família cristã para andar junto com a gente, e o Senhor é o nosso auxílio, né, ele é o refúgio e fortaleza bem presente. Então, com o Senhor a gente consegue, se for da vontade dele, aquilo que a gente está planejando e querendo aí para o próximo ano. É, não podemos caminhar sozinhos. E é isso. Muito bom, caminhando para o finalzinho agora, vir a gente precisa convidar as nossas ouvintes aí, né, a nos conte uma resolução, que você conseguiu fazer, que você conseguiu cumprir, uma meta que você conseguiu cumprir, e alguma coisa, uma resolução que você quer fazer em 2026 ou no ano novo, né, não sei quando você vai ouvir esse podcast. Conta aí pra gente, deixa onde, Vir? Você que sabe aí onde elas têm que deixar o comentário delas. Hum. Tem no Spotify, a gente está subindo também no YouTube agora, eu acho que esse episódio vai para o YouTube também. Então se você está ouvindo pelo YouTube, comenta aí, se você está ouvindo pelo Spotify, comenta, se você quer comentar nas nossas redes sociais também, você pode comentar, pra gente saber e conhecer um pouquinho aí das suas metas para o novo ano. Às vezes você vai casar, ou às vezes você vai se formar, tá pensando em mudar de cidade, né, um trabalho novo, alguma coisa que você esteja querendo, um curso, fazer alguma coisa, assim, artesanal, um curso de inglês, alguma coisa, conta pra gente o que você pretende fazer e o que você conseguiu fazer em 2025 que você planejou. Eu, por exemplo, planejei, desde que começou, não sei se vocês conhecem, mas tem a Feira de Ficção Cristã e Cultura, que chama FEFIC. Então, na primeira edição foi lá em BH, e foi bem pequenininho. E aí eu não consegui ir. Na segunda edição, que foi em BH também, eu fiz a resolução: "Ah, eu quero ir". Então eu conversei com meu marido, a gente se programou, fomos de ônibus, né, o bebezinho pequeno, então eu tinha 1 ano, mas eu consegui participar. E aí depois que eu vi: "Não, é possível". E aí eles vieram para São Paulo nas outras edições, eu falei: "Não, isso daí vai ser minha meta de todo ano, porque é férias de julho, eu quero me programar, guardar o dinheirinho para mim estar presente", porque é um local onde eu encontro as pessoas com quem eu converso na internet, que são as leitoras que eu participo dos grupos e tudo, então a gente se encontra nesse lugar, né. E aí tem os livros de ficção cristã e tem as palestras, o Emílio, principalmente o Emílio, ele foi na segunda edição que eu fui por causa dele, eu falei: eu quero muito ir conhecer o Emílio, conheci o Emílio, ele deu umas palestras muito legais. O Jonas Madureira teve esse ano de 2025 também fazendo Mas Jonas palestra. Madureira tem ficção? Eu acho que não, mas Não ele foi de fez alguma. convidado. Isso, eles dão, tem algumas palestras que eles dão, né, a Fernanda Wittkich já foi, o Jesus Koch lá, o Douglas também já esteve presente, o Bibo já esteve presente também. Então eles colaboram de alguma maneira, assim, falando um pouquinho sobre o trabalho deles, sobre a vida cristã, né, Sim. eles têm muito com cultura também. Então, é muito bom. E aí essa é a minha resolução de todos os anos agora. Todo ano eu participar dessas edições para conhecer pessoas novas e para rever as minhas amigas, porque eu tenho muitas amigas que moram Rio de Janeiro, Minas, outras de outros estados que a gente consegue se ver nesse evento, sabe. Então, essa é a minha resolução e graças a Deus ele tem me ajudado a cumprir, né, a gente se programa para conseguir tirar férias naquela data e conseguir estar lá em São Paulo e encontrar as irmãs que eu tenho aí espalhada, né, pelo país. Então essa é a minha resolução que eu consegui realizar e eu quero realizar de novo agora em 2026. Imaginem o nível de nerdice de uma feira dessas, ficção cristã. Elas têm como base um livro, o livro da vida,
que é a Bíblia, e ainda gostam de ler ficções cristãs. Imagine, só imagine, Pronto, credo. é Deus fantasia, é romance, é Deus quer suspense, é amor distância perfeito. desse povo nerd, já basta eu de nerd, já basta. Bom, as minhas resoluções é crescer espiritualmente, claro, Hum, continuar nas disciplinas espirituais, orar mais, ler mais a Bíblia, não importa se é o Pentateuco ou não, se é a Torá ou não. E emagrecer, com certeza, cuidar da minha saúde. Não emagrecer pra estético, mas cuidar da minha saúde. Cuidar da minha saúde, porque eu tenho meus 2 petitinhos aí, apesar de ter 13 anos, ele vai ser sempre meu petitinho, pra é. cuidar, né. E e também ter mais disciplina no trabalho. Nossa, se eu for pôr na ponta do lápis, porque olha, agora eu tô no final do ano, então os diários estão tudo para entregar e eu consegui esse ano preencher todos os diários, tá tudo entregue. Tá tão gostoso esse Uhum, tempo livre, e eu nunca consegui, eu sempre tinha alguma sala que eu tinha que preencher diário. Então, uhum. continuar com essa disciplina aí. E é isso, né. Conta pra gente, deixa aí seu comentário. Qual sua resolução para o ano novo? Qual deu certo, qual que não deu? Qual meta que você sempre cumpre, qual meta que você nunca conseguiu cumprir? E é isso, né. Esse foi o nosso episódio do ano novo, o episódio do ano novo do podcast Frutificando Juntas. E fica aqui o lembrete, nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Então, que descansemos nele nesse ano novo. E é isso. Continue nos acompanhando nas redes sociais, Graça em Flor. Deixe seu comentário no episódio lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. Compartilha com suas amigas. Às vezes elas estão procurando um podcast, não sabe que tem esse aqui, dessas humildes servas de Deus que vos falam, o Frutificando Juntas. E até o próximo episódio. Tchau, Virgínia. Tchau, Érica, e feliz ano novo para todas. Feliz ano novo!